Vamos à reportagem que saiu hoje, né, sobre a nota divulgada pelo escritório de Viviane Barsi, que é a esposa do ministro Alexandre de Moraes, detalhando o contrato que foi tão falado com o Banco Master de Vorcaro. A gente vai passar aqui pelos dados que a nota traz. Essa nota, né, divulgada, então, pelo escritório Barsi de Moraes, Sociedade de Advogados, esclarece que foi contratado no período entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025, pelo cliente Banco Master, para o qual realizou ampla consultoria e atuação jurídica por meio de uma equipe composta por 15 advogados. Para a realização dos serviços, também contratou outros três escritórios especializados em consultoria que ficaram sob sua coordenação. 2 equipes jurídicas responsáveis pela consultoria e atuação jurídicas entre o início do contrato em 2024 e a liquidação extrajudicial do banco em novembro de 2025, com o consequente encerramento contratual, realizaram. Aí eles vão listando todos os serviços que foram realizados, então, por meio desse contrato. 94 reuniões de trabalho, sendo 79 presenciais na sede do Banco Master, com duração de 3 horas aproximadamente, por meio de suas superintendências de compliance corporativa, a gerência de compliance, equipe jurídica do escritório para análise de documentos e tal, não vou ler totalmente na íntegra. Aí foram realizadas também 13 reuniões com a presidência da instituição e a equipe jurídica, sendo 2 presenciais na sede do escritório e 11 por videoconferência. 2 reuniões por videoconferência entre o jurídico do banco e a equipe jurídica do escritório. E aí ela lista todas as produções. Entre elas, foram produzidos 36 pareceres e opiniões legais. E aí, elaboração e revisão de manual de gestão e captação de recursos, elaboração e apresentação de processos para certificação de ética e governança, lista aqui uma série de elaborações e pareceres que foram realizados pelo escritório. Diz ainda que ajudou a implementar o novo código de ética, e outra equipe atuou principalmente na área penal e administrativa, na análise consultivas de estratégia de inquéritos policiais, ações penais, de inquéritos civis, etc. E diz, por fim, que o escritório esclarece ainda que nunca conduziu nenhuma causa para o Banco Master no âmbito do STF. Isso, né, muito importante. O Barsi de Moraes tem uma trajetória de quase 2 décadas, etc. Então, fala, vai. Olha só, Adri, eu acho que o que fica claro com essa resposta, tem 2 coisas absolutamente claras para mim. Uma, o contrato existe. Aqui a gente nunca disse, você nunca ouviu na fórum que o contrato não existia, e você deve ter ouvido este comentarista aqui falar várias vezes que esse contrato estava fora do padrão, se os valores apresentados na matéria se confirmassem. Bom, a Viviane Barsi não confirma os valores, ela não fala que recebeu 3 milhões e pouco, inclusive porque essa deve ser uma cláusula de sigilo no contrato. Mas também fica claro outra coisa, Adri. Há elementos que ela expõe de que demonstram que o contrato não seria fake, né? Ou seja, um contrato de uma prestação de serviço que não existiu para pagar uma influência do Alexandre de Moraes nos processos do Master. Pode até ser, e eu sinceramente acho que é uma possibilidade bastante razoável, né, que o Vorcaro contratou a Viviane Barsi exatamente por ela ser esposa do Alexandre de Moraes. Ele queria essa proximidade. Me parece que outros bancos devem fazer a mesma coisa com parentes de muitos juízes por aí. Essa prática tem que ser debatida. É preciso, eu defendo, acho que o Pedro, que vai vir aqui também, sim, um código de ética para o judiciário brasileiro, né, em relação a essas questões. Porque é filho, é tio, é primo de ministro sendo contratado de juiz, isso cria uma relação de proximidade. Juiz
e a eventos de financiados por bancos financiarem empresas de juízes e outras instituições, outras empresas que têm demandas no judiciário. Isso é muito complicado, precisa ser urgentemente debatido. Mas havia um contrato e havia uma prestação de serviço. Me parece que essas duas coisas estão claras, né, Adri? Agora, se o contrato for da ordem de 3 milhões e pouco por mês, num prazo que levaria a um total de 129 milhões, ele está fora dos padrões de mercado. E hoje mesmo eu conversei com uma pessoa que me garantiu isso, porque atua nesse segmento. Falou o nome do escritório, que eu não vou repetir aqui, falou, nem esse escritório, que é conhecido por grandes contratos, tem um contrato desse tamanho. Se o contrato for desse tamanho, né? Eu não estou assumindo isso como verdade também, porque eu não tenho essa informação. Agora, também a gente tem que considerar que todos os números, né, de quando é relacionado a dinheiro em relação ao Vorcar, o Banco Master, que estão sendo divulgados aí, são muito vultosos, né? Digamos, ele gastava 15 milhões numa festa, 2 milhões para jornalista divulgar notícias favoráveis, então, assim, era muito dinheiro, né? A gente saiu hoje a igreja da Lagoinha, feita em tempo recorde, um templo então era muito dinheiro, 1 milhão para o sicário, então é muito grande. Aliás, Dri, teve um vídeo do Henrique que causou muita polêmica, eu mesmo ponderei com ele que talvez fosse a pegada, tenha passado um pouquinho do ponto ali, mas onde ele discute se poderia haver prisão de jornalistas, né? É um debate sempre muito complicado. Em tese, nós temos garantias constitucionais que impedem que você seja preso por dar uma informação equivocada, porque o erro nem sempre é intencional. Agora, no caso do que você falou do site que recebeu 2 milhões de reais para produzir matérias de jornalísticas para interferir num processo judicial com informações sigilosas ofertadas por um interessado no caso, cara, aí eu diria que esse debate precisa ser melhor. Eu até quero perguntar isso para o Pedro Serrano. Até onde vai essa garantia constitucional? Um jornalista pode fazer parte de uma quadrilha sendo pago por uma pessoa investigada e publicar essas informações sem correr nenhum tipo de risco? Que esse é um debate, porque se isso se torna padrão, acabou a profissão. Acabou a profissão. Isso é jornalismo ou é estelionato? Pois é. Acho que tem que perguntar, né? Isso é jornalismo ou estelionato? Você receber dinheiro para defender um cara. Eu nunca ouvi falar que isso fosse jornalismo. Ou é assessoria de imprensa ou é estelionato. Jornalismo não é nem nunca foi, tá?